De volta com o consultor Terra Viva, aqui no estúdio, recebendo Vitor Caretoni, diretor de commodities da Lifetime Investimentos. E o Vitor, ele vai ajudar nessa condução do Saxo Bank aqui no Brasil. Vitor, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Ô Vitor, você é biólogo de formação, mas trabalhou na área de avicultura, tem pós-graduação também nessa área, atua bastante na área de nutrição animal, de proteína animal. Ô Vitor, a chegada do Saxo é um diferencial aqui para o produtor aqui no Brasil? Com certeza é, Tobias, porque na Bolsa Brasileira de Mercadorias a gente tem acesso a um leque de produtos. Tá? Você vai negociar muito milho, você vai negociar muito boi gordo. Quando você começa a pensar em outras commodities, como café, soja, açúcar, infelizmente a gente ainda não tem liquidez aqui no nosso mercado. Quer dizer, eu vou querer colocar uma ordem para comprar 100 contratos, eu não acho vendedor. Então, para isso a gente tem que ir nos mercados internacionais, tem que ir para Chicago, tem que ir para Nova York. E é através da plataforma do Saxo Bank que a gente consegue chegar lá. A vantagem é o acesso a mercados, que você pode viabilizar, por exemplo, que um produtor aqui do Mato Grosso, ou seja, de onde for, aqui ele tem a condições de operar diretamente Bolsa de Chicago, por exemplo. Exato. Uma cooperativa de café operar a Bolsa de Nova York diretamente, é isso aí? Exatamente. O cliente ele abre a conta no Saxo Bank, tem assessoria da Lifetime Investimentos, nós desenhamos a estratégia de acordo com o que ele precisa fazer, que tipo de trava de preço ele precisa fazer, e a gente operacionaliza. Então ele envia o recurso para o exterior de uma maneira simples e uma ligação com a gente mesmo, em português, quer dizer, não precisa falar com ninguém de fora do país, a gente monta essas estratégias para ele para travar preço. Vitor, uma das coisas que tem se falado bastante aí como uma alternativa para contornar esse momento de mudança de cenário de preço em queda no mercado internacional, particularmente da soja, por exemplo, seria contratos de opção. Isso está sendo recomendado, inclusive, pela ProSoja, lá no Mato Grosso, uma forma aí de contornar esse período de vacas mais magras aí. É isso aí. Tem adesão já do produtor brasileiro para esse tipo de operação? Ele conhece bem esse mercado? Como é que você enxerga essa possibilidade? Tobias tem um complemento, inclusive, essa pergunta. Pois é, inclusive, nessa viagem que eu fiz lá pelo Cinturão do Milho nos Estados Unidos, né, agora no final de agosto, conversando com os produtores lá, eles usam muito o contrato de opção para garantir o custeio da safra. Então, ele já trava ali com o contrato de opção. Como é que está isso aqui no Brasil, Vitor? É isso aí. Olha, eu vou te falar que isso no Brasil ainda é bem incipiente e tal. O pessoal ainda desconhece muito esse mercado de operações com opções. E quando você não conhece, você tem medo, né? Então, entende-se bolsa como um grande cassino, onde o pessoal vai jogar, e não é isso. Você tem, realmente, nos contratos de opções, diversas alternativas para travar os preços e não necessariamente só falar, vendi a minha soja a $9, e se ela foi a 15, putz, que pena, eu estou vendido a 9. Você monta estruturas para proteger o preço no caso de uma queda e continuar ganhando se o preço subir. Nós temos alguns clientes na Lifetime que fazem essa trava com opções, que são realmente os contratos que têm mais flexibilidade de tipos de travas de preço, né? E o estado da arte para a gente é assim, o produtor, na hora que ele vai plantar a soja dele ou o milho, que ele define o preço a relação de troca entre a matéria-prima e os insumos, ele já trava pelo menos 30% ou 40% da sua produção. E o restante ele vai travando ao longo dos meses até colher o produto dele e até terminar a venda. Então nós temos vários clientes hoje que fazem isso, mas assim, comparado com o volume do Brasil, ainda é muito baixo. Tá. E quando é que vocês começam a operar aí, de fato, aqui no Brasil, com as commodities agrícolas? Já começamos, já estamos com a parceria com o Saxo Bank firmada. Hoje, se o cliente quiser, ele me liga ali na Lifetime, a gente passa para ele a ficha cadastral. Em questão de 2 ou 3 dias, ele tem uma conta aberta na Dinamarca. A gente cuida do envio do recurso para ele também, a conta é no nome dele, não é no nome da Lifetime. O cliente manda os seus dólares ou os seus euros para o exterior e a gente começa a operar aqui. Tá, o cliente vai ter acesso à plataforma, ele vê as cotações, ele vê tudo que ele está fazendo, ele pode operar sozinho ou nós, no caso, que a gente mais faz é dar assessoria. Quer dizer, o cliente liga, explica o que ele quer fazer e a gente define alguns caminhos a seguir. Tá? E todas as operações que nós fazemos na conta dele, ele enxerga ali no terminal.
Muito bom. Isso é aberto a qualquer tipo de produtor? Tem alguma exigência mínima? Uma cooperativa também pode operar? Qual é o perfil aí do cliente desse tipo de operação? Pode, olha, eu te diria que para soja aí a gente fala em produtores já acima de 30, 40 mil sacas, já é possível acessar esse mercado. Abaixo disso começa a ficar complicado por questão do tamanho do contrato em Nova York, né? Você tem que operar 5 contratos em bushel, então quer dizer, começa a ficar um volume muito grande. Pela experiência inicial que vocês estão tendo aí, como é que está havendo maior aderência? É o produtor de soja, o produtor de café? É mais o produtor de soja, né? Quando a gente fala soja, é o ouro em grão, né? Brilha o olho do produtor, ele quer travar esse preço. E é um pouco mais conhecido também, porque o preço já é em dólar, é tudo negociado lá fora, ele entende um pouco melhor isso aí, né? Então, a soja é que realmente tem a maior aderência. Então, Vitor, tem uma página na internet, um endereço eletrônico que você possa deixar aí pra gente, para quem quiser consultar? Com certeza. É www.lifetimeinvest, com temudo no final, .com.br. Perfeito. Tá, ali tem os nossos contatos, a gente fica à disposição, estamos o dia inteiro na mesa e a gente consegue fazer esse tipo de estruturas no Skype, entender, conversar com o cliente um pouco melhor. Para finalizar, Vitor, dá um exemplo, como é que funciona um contrato de opção para o produtor que não é familiarizado com isso aí? Tá, é mais ou menos o seguinte, contrato de opção, você tem uma série de vencimentos, quer dizer, você pode operar contrato de opção para janeiro, para março, para maio, por aí vai, em várias faixas de preço. Então eu posso travar a minha soja a $9, 9,20, 9,40, até onde for, até $12, por exemplo. E dependendo da estrutura que eu montar, eu vou definir assim, que a soja hoje está a 10, então eu faço uma trava nela a 9,80, se cair abaixo de 9,80, eu não perco mais dinheiro. A minha venda está garantida em 9,80. Contrapartida, se ela subir e for para 12, o produtor está ganhando ainda essa diferença no mercado físico. Quer dizer, o produto dele está valorizando e ele não vendeu a safra dele ainda. Ele continua ganhando essa alta de preços. Tá? E para o comprador é o oposto. Se o comprador acha que o preço vai subir, ele trava um teto máximo de preços que ele vai pagar. Então, hoje a gente vê as commodities estão num nível de preço super baixo, podem ficar aí por algum tempo, mas também podem subir, porque afinal já caíram bastante. Então, o comprador pode começar a se defender também. Perfeito. Ô, Vitor, muito obrigado, sucesso para vocês, boa noite, viu? Leva o nosso agroabraço aqui do Terra Viva. Eu que agradeço a todos, boa noite. Boa noite. Seu Silmar, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Tobias, boa noite aos nossos telespectadores, obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta aqui mais um Consultor Terra Viva.